Noite. Olá, boa noite. Eu acho que já são 21 horas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos fazer a live sobre falar mais um pouquinho, né, sobre hipnose, com a Lu Rodrigues. Vamos ver se a gente hoje consegue responder algumas questões, né, que foram levantadas semana passada. E aí nós acabamos falando muito e no fim ela falou um pouco sobre hipnose e tudo, mas assim, não foi com tanta ênfase, né? E hoje a gente vai conversar mais. O pessoal tá chegando. 21 horas. Tô me acostumando a fazer live esse horário. Tá? Achava um pouco diferente fazer live às 9 da noite, mas agora até que assim, tô me acostumando mais. Começando a gostar de fazer live essa hora. Tudo uma questão de costume, né? Esperar a Lu entrar. Oi, Lu. Oi, oi, Cris. Deixa eu abaixar aqui que tá muito alto. Peraí. Tá. A internet, graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá ajudando, né? Ai, amém. Eu achei que não ia dar. Nossa, hoje. Você sabe que aqui oscilou bastante a luz hoje aqui, né? Aham. Judite, boa noite. Boa Judite noite, Freitas. Ju. Oscilou bastante a luz aqui hoje. Teve várias vezes que, assim, dava aquela piscada, apagava tudo, Aham. aí voltava a luz, né? Mas e não chegou a ficar um período sem, né? Mas Uhum. quando você me falou que você estava, né, sem luz, eu falei, sem luz não, Sem sem internet. internet, né? É. Aí eu E falei, eu já tava não no vou. meio de um atendimento e assim, a gente conversando ali na metade da conversa e caiu tudo. Aí eu Nossa, fui olhar, falei, nossa, aí fui ver na net, no aplicativo, já tava a mensagem lá. E só ia voltar às 19h30. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ainda puxa. bem que no celular a gente tem WhatsApp que dá pra fazer vídeo também, É, né? Então eu é, consegui terminar a sessão, mas eu tava preocupada porque aqui, muitas vezes, pelo 3G não fica tão bom, né? não fica, não Então, fica. trava muito, né? Aí eu falei, ah, É. não, hoje não. Assim, pela ventania que estava durante o dia, disse que vai virar o tempo bem, né? Vai, Amanhã parece que vai. esfria bem, Sim, então sim. eu logo imaginei, eu falei, eu acho que essas oscilações devem Aham. ser por causa dessa ventania toda, né? Isso, Não sei, teve muitas um. árvores aqui, tudo é. Sim. Algumas semanas atrás, eu estava com o primeiro grupo do Você Mais Feliz em 10 Dias em Andamento e nós tínhamos um exercício guiado online com eles à noite. Tá. E bem nesse dia foi um dia que choveu muito, São Paulo Hum, inteiro, até hum, outros estados. E no grupo tem pessoas de todos os lugares, assim, né? sim. E eu remarquei para o dia seguinte, porque eu falei, gente, tem muita gente com a internet muito ruim. Eu tive clientes naquele dia que onde eles estavam, a internet estava ruim, a minha até estava boa. Mas eu Aham. falei, vamos remarcar, porque o tempo contribui muito, né, Cris? Não Muito, tem jeito, muito, né? muito. É. E Aqui aí nós quando já começa a começamos a ventar, perceber, né? Nós já começamos a é. perceber que as coisas realmente não estão nas nossas mãos. Não, a gente se programa. Ó, eu até vou andar um pouco aqui, que tá dando umas falhadinhas na minha internet. Eu tenho Tá. todo um esquema. Eu tenho que ficar perto da Aham. porta do escritório, virada pro eixo, não sei do que. Eu falei, gente, daqui a pouco eu tô pendurada no teto fazendo live para tentar acessar o lugar melhor de sinal, né? Vai andar fazendo live andando pela casa, né?
Eu falei, gente, olha, porque aqui é sobrado onde eu moro. Então, se eu Uhum, quero fazer num lugar mais quietinho, eu tenho que fazer uhum. aqui em cima no escritório. Mas a internet aqui pega muito mal. Se eu quero fazer num lugar assim que a internet funciona muito bem, que o ponto Aham, principal é na sala. aham. Só que aí tem Ah, cachorro não latindo, dá. Não dá, não dá. lixeiro, né, que vai passar na rua. Aí eu falei assim, Aham. gente, não dá, eu tenho que ficar aqui, né? Não tem jeito. Faz Tudo bem. parte, né? Faz parte. A gente tá. Eu falo Vamos lá. que Graças a Deus a gente tem, é, né? a gente vai, na verdade, se adaptando, né? Então, antes, É, antes da pandemia, eu fazia tudo no espaço onde eu atendo. Então, sim, é super tranquilo. E em casa também. Eu tive que, então, montei aqui o meu espaço, porque eu acho que você vai me entender. Para trabalhar, a gente precisa, né, Cris, ter essa visão. Eu, precisa. pelo menos, sou assim. Eu preciso É, olhar e me sentir no meu ambiente de trabalho. isso. Porque no comecinho eu comecei a atender na sala, então eu colocava na mesa de jantar tal, e aí o sofá tá na frente, a televisão, e eu falo, gente, aqui não é o meu espaço de trabalho, Não, não, literalmente. E as coisas não fluem igual. Então também, não. eu tive que me adaptar, colocar um isolamento até na janela para vedar mais Foi, mesmo, né? Porque na sim. hipnose, às vezes, você está com a pessoa em transe pela internet, qualquer ruído, qualquer barulho atrapalha. Então a gente vai se Sim, adaptando, minha amiga, e dá tudo é. certo, no final dá tudo certo. Não, dá tudo certo. Aí o pessoal chegando aqui, vamos cumprimentar, né? Falar uma boa noite para Vamos! Luísa. Luísa, Aí tem a é do meu delícia da primeiro Si. grupo, que legal! Muito bom! E aí o Boa pessoal vai noite, chegando aos bem-vindas. poucos. Aí o pessoal vai chegando aos poucos, porque também é o horário que todo mundo chega em casa, tá ali Ah, fazendo alguma coisa, é normal, né, é, Cris? é. Eu lembro É que na outra verdade. semana, quando nós estávamos quase terminando, que foi chegando um monte de gente querendo saber e não deu nem tempo, Foi, né? foi. Ai, deu uma pena. Eu falei, gente, esse Instagram tinha que, assim, mudar esse horário. Assim, estender. A live, no Sim. mínimo, tem que ter 1h30, vai. Ou 2. Pra gente ter Então. um respiro aí, né? Porque senão, Sim, que não dá, não dá. é. Reginaldo também entrou, boa Boa noite. noite. Seja bem-vindo, Vamos vai todo lá, mundo vamos, entrando. ó. Davi Vamos. Armelim, mais conhecido como Também marido, entrou. boa noite. Boa noite, marido da Cris. Ai, se não entrar depois, Hum, né? Já viu, né? Então. coisa fica Mas, feia, né, Lu, Cris? fica, vai dormir no tapetinho. Lu, vamos. Você sabe que agora você falou uma coisa que eu acho que é legal para começar a puxar o assunto. Você Uhum, mesmo falou agora assim, eu isolei aqui, né, o uhum, escritório, o espaço para atender, porque eu faço a hipnose, eu faço à distância, e uhum, aí pode prejudicar. Conta um pouquinho, Lu, como é feito isso, né? Como é que é uhum, feita essa sessão assim à distância? Que as uhum. pessoas até falam, nossa, mas como é que ela consegue? Uhum, Né? estranho, Assim, né? Tem alguns pontos importantes, então, quando a pessoa me procura, ontem, por exemplo, só para dar um exemplo, eu atendi uma pessoa da uhum. Austrália, Ai, que bacana. né? Então eu tenho clientes em outros estados, tenho clientes fora do Brasil, tem uma pessoa que eu atendo de Orlando, e aí a gente vai. O que que acontece? Uhum. Primeira coisa, a sua internet tem que ser boa. E aí eu Tá. tenho pessoas que às vezes entram em contato, mas a internet em casa é muito ruim. Então a Uhum. gente não tem como fazer, porque você vai ter que estar ali o tempo todo me ouvindo, né? E aí, se a internet ficar toda hora travando, 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 a gente não vai conseguir chegar a lugar Não nenhum, vai. né? Ela não vai não entra, né, no clima, não entra É, no exercício, né? exatamente, fica ali picotando. Então, você tendo uma internet boa, né? Que a gente consiga se falar por vídeo. Sempre vai ser feito Uhum. por vídeo, tá?
Tá. Por que por vídeo? Já tive pessoas que falaram, até a primeira conversa, quando eu marco, quando a pessoa entra em contato comigo, eu sempre marco, Cris, independente de fazer online ou presencial, tá? Eu sempre marco um Uhum. primeiro bate-papo por vídeo. Então a pessoa geralmente ela Ah, chega dizendo assim, ou ela foi indicada por alguém que já passou comigo, isso acontece muito, né? Os meus clientes hoje, tá. uma grande parte vem tudo por indicação de quem já passou, que já conhece o meu trabalho. Ou a Tá. pessoa que realmente me viu nas redes sociais, alguma coisa nesse sentido. Então a pessoa, muitas vezes, ela vem já perguntando o valor. Né? E aí eu falo, vamos conversar por vídeo, a gente marca um horário, um dia, tudo certinho, porque eu Uhum. entendo que você está contratando alguém para mexer em algo delicado na sua vida. Uhum. E eu acho que vai além do valor, porque como que você vai simplesmente, eu falei um valor, você fecha comigo, sem me conhecer, sem saber se vai ter empatia, né? Sem Isso é saber se você verdade. vai É. querer realmente fazer um trabalho junto comigo. Então, eu proponho Sim. sempre essa primeira conversa. E tem pessoas que falam assim, tem que ser por vídeo? Né? E uma das minhas formações é em linguagem corporal e microexpressões Ah, faciais. Então, quando eu estou conversando com a pessoa, eu já estou analisando ali também entrelinhas, digamos assim. Então, quando a tá. pessoa fala alguma coisa, se aquela frase dela tem uma dor, eu já consigo detectar ali que tem uma dor. E aí eu vou cutucar para entender mais, para a gente chegar Entendi. no lugar Entendi. certo, né? Tá. Quando a gente faz essa primeira conversa, eu vou dizer, temos condições de fazer ou não online. E eu sou muito sincera, Ah, tá? tá. Você Por que vai sentir se dá ou sim, não. Uhum. sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que tem que ser o presencial. Tá? Ah, E tá. por que o presencial? Porque já cabe outras técnicas. Então, hoje a gente consegue fazer sim uma grande parte, acho que 80% dos casos, eu consigo atender online se precisar. Tem uma parte ali Tá. pequena que tem que ser presencial, tá? Então, essa primeira conversa eu acho que ela é muito importante, né? Ela é muito importante para, primeiro, eu entender o que a pessoa está buscando, eu explicar Tá. sobre a hipnose, tirar todos os medos, tirar todas as dúvidas, né? Tá. Ter esse olho no olho, né? Eu acho que o olho no olho, ele Ah, é nada fantástico. substitui, né? É, Não substitui, né? Então, é. eu acho que esse primeiro contato, e aí sim, nós vamos falar, dá para fazer? É online? Dá. Como é feito um online? Igual o presencial, Cris. A diferença não vai ter cafezinho, né? Não vai ter ali um abraço que a gente também nem pode dar nesse momento Bom, mesmo, isso. É, mas quando né? nós estávamos numa época normal, podia, né? Eu falo que pra mim assim, o começo dessa pandemia foi meio sofrido pra mim, Cris, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de receber os meus clientes ali com um aperto de mão, com um cafezinho, bater papo, sabe, Isso. descontraidamente. Uhum. Quando termina a terapia, que muitas vezes a pessoa tá ali, às vezes ela chora, às vezes lógico, você vai em emoções, você vai em sentimentos lá dentro. Uhum. E aí para mim sempre o acolher depois era muito importante. Então dar um abraço, sabe? Sim, Então eu falei, ai gente, não pode, né? isso Mas faz a uma gente vai diferença. Faz, mas aí Sim. você sabe que eu quebrei, na verdade, uma grande crença minha. E agora a gente já Tá, entrando aqui, porque estamos falando de hipnose e crenças fazem parte amplamente da hipnose, tá? tá, Qual a crença? Que online é frio. tá, tá. Não precisa Entendi. ser. Não precisa ser, né? Não É. precisa ser, É uma né? frase pronta Então, nossa, parece, que está assim na gente, né? Ah, mas é. online? Ah, mas esse curso. Quer dizer, não, né? É verdade, é uma coisa Não, meio pronta que a gente tem, né? eu aprendi nessa pandemia a tomar café com as pessoas assim, que nem nós estamos. Mas tomar café de Olha aí, verdade, assim. A gente tem marcado olha vários aí. cafezinhos, assim, com pessoas queridas, familiares, amigos. E vamos tomar um café da tarde? Vamos? Que hora? 4 horas. E cada um tá lá com a sua
canequinha, com a sua xícara, com o seu pedacinho de pão, com o seu bolo, e a gente vai ali comendo. Já fiz almoço desse jeito. Vamos Ai, conversar que no almoço? delícia. Vamos. Então, por que tem que ser frio? Será que nós É não verdade. começamos já a gerar uma crença que, vídeo é frio, É né? uma crença, é por aí mesmo, é uma crença nossa que a gente está tendo que ressignificar, né? Como a gente fala Isso, agora, né? isso. Porque não é frio, né? Não Não é é. frio porque depende de quem está conduzindo o É. curso, o exercício, né? Eu acho que Aham, é mais aham. isso mesmo, né? É. E eu comecei a perceber que pessoas que não me conheciam, que nem foram indicadas, que vieram realmente, procuraram, né, lá no Google, e Uhum. eu tenho da empresa, nós temos depoimentos lá no Google, então quando você coloca o nome lá, Flor de Lótus, você consegue ver os Aí depoimentos de quem já aparece. Ah, passou. Então a pessoa, ela entra ali já sabendo quem é você, vendo a tua foto, é como se ela já te conhecesse, digamos assim, né? sim, sim. E essas pessoas, conforme a gente vai conversando assim no vídeo, e eu sou muito eu mesma, então, que nem nós fizemos aquele dia, um assunto super sério, eu dando risada, brincando, né? E essa sou eu. E eu não sou Uhum, diferente nos meus atendimentos, né? Então, o uhum. que eu escuto muito das pessoas depois no final é: nossa, eu me senti tão bem com você. Tem coisas que eu não falaria para outra pessoa e eu falei para você. Ah, que bom que você é natural, passa uma segurança e você Uhum. não está fazendo tipos, né? Você está sendo você Sim, lá, dando o seu melhor, sim. o que você estudou e gosta, né? Eu Uhum. acho que E isso isso não é que a pessoa acolher? sente. É, Isso não é acolher? é, é, O que é o exatamente. acolher, né, Cris? Quando a gente fala é É. frio. Então vamos pegar essa crença aí que isso é Uhum, frio, por exemplo. O que é o uhum, acolher? O acolher eu vejo como você tratando o outro como você gostaria de ser tratado, é, né? As pessoas já chegam com tantas dores que é, elas precisam primeiro ser acolhidas. E isso verdade. sempre foi muito É. forte para mim nos meus atendimentos. Desde a época do coaching, para mim, eu queria ter uma sala onde a pessoa chegava e se sentia acolhida, sabe? E as Sei. pessoas falavam muito isso. Nossa, Uhum, eu entro na sua sala, parece que eu me desligo do mundo. Porque a ideia é que você se sinta acolhido, depois a gente vai conversar, né? E eu posso fazer esse acolhimento por vídeo. Como? Primeiro, encontrando coisas que a gente tem em comum com o outro, né? A gente sempre tem alguma coisa em é, comum. Seja é. alguma coisa, a família que é da mesma região, algum gosto, você acaba pegando alguma coisa ali que você acaba já criando, né? Ali alguma coisa gostosa que a pessoa fala, nossa, Aquele. ela sabe do que eu tô falando, Uhum, uhum, né? Então, eu acho que esse já é uma coisa bem importante para começar essa conversa, sim, acolhendo quem está chegando. As pessoas isso. muitas vezes elas chegam, eu escuto muito assim, eu não sei por onde começar. Uhum, E não sabem, né? é, Elas sabem que estão com uma dor e que alguém falou que a hipnose pode ajudar nessa dor. Que uhum, são, a hipnose trata várias coisas. A gente vai falar aqui ainda sobre isso. uhum. Mas quando ela já chega com muita dor, né? Ela quer um remédio rápido para É, passar a dor. é. Né? Então, acho que quando você dá esse primeiro acolhimento, quando você traz a pessoa para perto de você, já é um jeito de você começar a amenizar aquela dor. Como se te colocasse um paninho Sim, quente ali, assim, sabe? Aquela coisinha assim sim, de sim. mãe, Aquela bolsinha né? de água quente gostosinha. Uhum, exatamente. É, é. E E é muito corajoso da pessoa vir, né? Porque eu acho que é um passo. A pessoa, quando toma essa ação, né, de procurar ajuda, de procurar, no caso, né, o tratamento da hipnose, ela tem aí o medo do novo, ela tem a questão que ela tomou coragem para também ir buscar esse tratamento, né? Então ela tem, e ela também quer ser ajudada porque ela também está no limite, não aguenta mais, seja isso. um padrão, seja um trauma, seja o que está acontecendo, né? Então, você pega a Exato. pessoa muito fragilizada, né? Você pega a pessoa Muito. muito frágil, acho que é essa a palavra mesmo, né? Mas muito corajosa, porque ela teve a ação, né? De ir atrás,
de arriscar um tratamento, de conhecer, enfim, né? Muitas pessoas chegam no extremo da dor mesmo. Costumo dizer Tá. que aquela história de vai pelo amor ou pela dor, eu acho que é Uhum, bem isso, porque muitas pessoas já fizeram N tratamentos, já gastaram muito com tratamentos, já tiveram aí muita coisa, de verdade. uhum, uhum. E eu já escutei de várias pessoas, Cris, assim, você é minha última tentativa. Tá. Ao mesmo tempo que isso é uma responsabilidade muito grande, né? Você ouvir isso. Sim. É olhar para a pessoa e, como já teve outras pessoas com o mesmo problema que vieram, você fala assim, eu sei que vai Uhum. dar certo, Ah, que bom. sabe? Aí, Eu tá. sei que vai dar certo. Obviamente, a hipnose, ela é 100% consensual, né? Então, o que Tá. significa que a hipnose é 100% consensual? A hipnose, ela é uma auto-hipnose. Eu não hipnotizo ninguém. A gente se auto-hipnotiza, Uhum. tá? O que significa isso? É como se fosse, eu sou o Waze, né? Então eu sou o Waze e você vai dizer para mim aonde você quer ir. Lu, eu tenho depressão, eu estou aqui. E eu quero ir para um estado que eu não tenha mais depressão, para felicidade. Tá. Tá. Ok. Então eu sei aonde você está e aonde você quer ir. Certo. Como eu sou o Waze, eu vou fazer o quê? Eu vou te falando o caminho. Entra aqui, vira aqui, faz assim, né? E você vai Tá. seguindo. Só que você está no domínio do seu corpo e da sua mente. E Sim. você só vai fazer o caminho que eu falar se você quiser. Óbvio, né? Quando a gente coloca lá o Waze para funcionar, Sim. significa que eu quero chegar naquele lugar. E se eu não seguir o Waze, eu não vou chegar. Né? Então, Sim. você tem ali o seu livre-arbítrio de você realmente chegar, seguir e chegar onde você quer ou não. Uma Tá. das coisas que as pessoas têm muito medo é de não ter o controle. E é engraçado, Cris, porque nós somos pessoas, nós somos seres que necessitamos ter controle. Você já pensou nisso? É verdade, né? Quer dizer, não parei para pensar, mas você falando é verdade. A gente quer ter controle de tudo, né? Tudo a Pensa na gente sua quer ter casa. controle. Na Sim, sua casa você deve ter controle de um monte de coisa. sim, Não vou nem falar do sim. marido, tá? O marido eu vou deixar quieto para não ficar chato. Mas, Deixa ele lá em off. É. mas imagina, na Uhum. casa, quanta coisa você tem o controle. E aí, pensa Sim. quando algo na sua casa sai do seu controle. Como é para você? Né? Eu Então, fico as muito pessoas brava. ficam bravas. Como não foi do jeito que eu quis? Do jeito que eu imaginei. Então eu escuto É, muito isso, as pessoas falarem assim, é muito difícil, Lu, para mim, deixar que alguém assuma o controle no meu lugar. E para essas tá. pessoas, estar ali numa sessão de hipnose, numa hipnoterapia, deixar que o outro assuma algo muito importante na vida delas. É Né? verdade. É. E aí o que eu digo é, eu não vou estar no controle. Quem está no controle é você. Você está Uhum. no controle. Você vai fazer o que você realmente quiser fazer, né? Sim, Então, se você não quiser fazer, você não vai fazer. Então, o controle está 100% com você, com a pessoa. Uhum. com a pessoa. Então, a pessoa ela vai me escutar o tempo todo, ela vai falar comigo e ela precisa falar comigo o tempo todo, tá? Ou seja, ela está no controle. Se ela quiser abrir o olho, ela vai abrir o olho. Não tem nada que tire aí dela o comando que ela não possa abrir o olho. Tem um Tá. motivo, obviamente, de ficar com ele fechado, porque você vai se concentrar mais, você vai se focar mais, você não vai se dispersar, né? Mas Tá. não é algo que tipo, ai, quando você fechar o olho, a partir de agora, você vai fazer tudo o que eu mandar. Já viu Tá. isso? A gente vê muito em show. É, isso que eu ia te falar. A gente, quando fala em hipnose, eu acho que a primeira coisa que a grande maioria pensa, pelo menos falando por mim,
é Uhum. isso, né? É aquilo lá, Ave Maria, é aquilo que as pessoas fazem, que falam, todo mundo junta a mão, junta os dedos, e aí a pessoa faz lá, Isso. fala alguma coisa, e de repente as pessoas não conseguem soltar mais a mão, soltar os dedos. Então, assim, a Isso. minha noção de hipnose, né? Ou o meu Aham. conhecimento primitivo de hipnose é esse, né? É Aham, sobre de grudar a isso que mão, de comer cebola. isso, ele vai falar um monte de coisa, a pessoa vai perguntar e ele nem sabe por que, que ele está se comportando. A pessoa fala, se comporta como um bichinho, um macaquinho, e ele vai se comportar como um Isso. macaquinho. Quer dizer, é essa Isso. realmente a ideia que eu É, tenho, né? e aí a primeira coisa que vem na cabeça é, eu não gosto de pagar mico, literalmente. Sim, Então eu nem vou ver esse negócio, né? Porque você já isso tem aí não é para mim. você já tem essa definição de que a hipnose é isso, né? Eu falo, ah, É, não, ei, eu vou pagar para isso, né? Mas na é, verdade essa é a hipnose de show, hipnose de palco, de entretenimento, né? Então você tá, usa ali para brincar, para fazer ali uma atividade. É, até aham, aqui em São Paulo, ali na Paulista, né, de domingo, antigamente, agora obviamente não, mas tinha ali um pessoal que ficava fazendo, né, de entretenimento, tudo de colar a mão, de esquecer o nome. O que tá, nós trabalhamos, o que eu trabalho, é com a hipnose clínica. Então, tá, o que é a hipnose clínica? A hipnose clínica, ela é séria, né, e ela vai trabalhar, então, ali, medos, uhum, fobias, uhum, transtornos alimentares, né, intolerância tá, alimentar, compulsão. tá, Hoje, o que eu mais recebo, Cris, depressão, ansiedade, síndrome do nossa, pânico, sim, né? Mas a uhum, gente também pode tratar emagrecimento, procrastinação. E aí, só hum, para contar, eu tive intolerância à lactose por 6 anos. E eu zerei com a hipnose, tá? puxa vida. Tabagismo, né? Então, Ai, tabagismo também. tabagismo, tá. Algumas Tabagismo. pessoas me perguntaram, né? Isso. Você acha, Lu, que a hipnose, ela, ou você já teve esse tipo de experiência, agregada a outra terapia? Por exemplo, a pessoa faz terapia com um psicólogo, e aí ela vem também fazer a hipnose para potencializar, né, para Sim. deixar mais forte, sei lá, essas questões que ela trabalha com o terapeuta? Sim. O que acontece? Quando a pessoa chega, geralmente com quadro de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, esses três geralmente. Uhum. Essas pessoas elas chegam muitas vezes passando com psiquiatra e com Tá. psicólogo, tá? E Ah, aí é bem tá. importante, né, Cris, a gente falar que quando essas pessoas chegam, tem a ficha que ela vai preencher, até remédio que ela toma, ela vai colocar ali. E a recomendação é: você não vai parar o seu tratamento. Certo. Ah, eu fiz ali a terapia para depressão. Descobrimos o motivo, a gente vai explicar daqui a pouco mais um pouco sobre isso, mas descobrimos o motivo, fizemos ali a autocura, né, daquilo que você veio. E Uhum. então amanhã eu não tomo mais meu remédio. Não, pelo contrário. Você vai continuar tomando o seu medicamento, tá? A gente tem Mas ali, vai. depois da terapia, a gente tem uma lacuna de 30 dias para o seu retorno. E nesse tempo você vai observar como você tá, vai sentir como você tá, vai retornar, a gente vai conversar. E aí você vai voltar no seu médico, vai conversar. E a partir daí a decisão de parar o medicamento, de fazer o desmame ou não, é 100% do seu médico. Ah, cem tá. por cento, tá? Em Tá, qualquer entendi. caso. Ah, eu tenho por exemplo, pessoas que tomam, mas o meu é fraquinho, é só para ansiedade, não importa. Até porque, Cris, qualquer medicamento que você tome dessa forma e pare de uma vez, ele tem um efeito absurdo. Quando Tá. você vai parar um medicamento desse, tem o desmame que eles falam, né? Que você vai É verdade. reduzindo pouco a pouco. Por quê? Até. É uma droga.
É uma droga que o seu corpo Sim. está acostumado com aquela química ali. Então você não pode de um dia para o outro tirar, tá? Tirar, você tem um é, Sim, surtos. quando a gente faz, por exemplo, tabagismo, eu já tive clientes que no dia seguinte, ok, nem lembrava mais do cigarro, nem se importava mais, e eu já tive clientes que nos primeiros dias sentia o cheiro da ânsia. Olha só, Por quê? Porque ainda estava tão forte ali que o cheiro dava um mal-estar. já tá. É, né? Então, mas aí é diferente, seria o Sim, cigarro. Então, mas quando você toma qualquer medicamento, você não vai parar o medicamento sozinho, tá? Isso foi importante você ter tá, perguntado, tá? tá. E eu posso fazer mais uma pergunta? Faz. Faça Se o várias. pessoal quiser fazer pergunta também, façam, Isso. porque hoje a Manda. gente, né, é voltado É para mais para isso. 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 E eu também, Cris, Sabe? queria pedir pro pessoal Ah, compartilhar e dar aí os coraçõezinhos para que mais pessoas entrem. Porque na semana passada que nós fizemos, nós não conseguimos entrar nessa parte e muita gente mandou pra gente pedindo. E muita gente não entrou ainda, até porque de repente não viu. Então, quando a gente compartilha e dá lá um coraçãozinho, as pessoas acabam vendo mais e vindo também. então, pessoal, dando coraçãozinho aí, todo mundo. Nem não sabia disso, que dar coraçãozinho Porque faz isso. Ah, tá sim, bom. o Bom Insta saber. potencializa lá a divulgação. Ah, legal, pessoal. Manda bala no coraçãozinho. Porque é um assunto legal. E eu acho que interessa, É, assim, independente da pessoa precisar, alguém sim. da família, conhecido, pode Isso. precisar, né? Ai, um monte de coraçãozinho Sabe, subindo. isso. Sabe o que eu ia te perguntar, Lu? Uhum. Uma pessoa que tem um problema, vamos falar, ela tem problema de alcoolismo, né? Então, Tá. ela não quer. Ela Uhum. não quer o tratamento de hipnose, ela não quer ela não quer fazer. Mas Uhum. a esposa ou a mãe, alguém da família, traz a pessoa. Se a pessoa não quer, ela não vai se abrir, ela não vai Uhum. colaborar para que você, como Waze, Uhum. dê os comandos para ela chegar Uhum. no destino dela. Então, isso não funciona quando a Não. pessoa ela não quer Uhum. e os familiares querem e trazem e põem lá a pessoa sentada ou em vídeo ou Uhum. ao vivo Sim. e não a coisa não vai acontecer. Não vai. Não vai porque Tá. ninguém transforma ninguém, né, Cris? Então, para que você Uhum, mude, você tem que querer. Tem que ser a sua uhum, dor e o seu momento. Eu já tive tá, vários casos. Eu já tive tá. cunhada que trouxe cunhada, eu já tive mãe que trouxe criança e É, era nítido que a criança não queria. Trouxe adolescente, era nítido que o adolescente não queria. Então, eu converso, né, com os dois sim, e eu deixo bem claro, é ele ou é ela que tem que querer. tá. Se para a pessoa ela tem um ganho, que a gente chama, de estar naquela situação, porque o que acontece, Cris? O que a gente tem está tudo ligado a uma emoção, a um sentimento. Então, quando você fala assim, eu bebo para ficar feliz, isso é uma mentira que o seu subconsciente contou para você. Eu fumo para me acalmar. É uma mentira que seu subconsciente contou para você. Porque você Eu como precisa doce quando eu tô justificar. nervosa. Isso. Então, são mentirinhas que o nosso subconsciente nos conta. Por quê? Porque Tá. nós precisamos de justificativas para nós, né? Então, enquanto eu entendo que eu preciso daquilo, outra pessoa não vai me modificar. E lembra que se eu sou o Waze e eu dou os comandos, mas é a pessoa que segue, ela não vai nem entrar em transe muitas vezes. E quando a gente faz essa conversa antes de fazer a terapia em si, e até por isso eu converso muito, né? Uma das coisas que eu pergunto sempre é o que de pior pode acontecer se você não tiver mais isso? Então, por exemplo, eu quero tratar uma síndrome do pânico.
Uhum. O que de pior pode acontecer se você não tiver mais a síndrome do pânico? Eu quero tratar emagrecimento. Já fiz N tratamentos, já passei com um monte de gente, já fiz dieta da lua, do sol, enfim, da alface e nada Júpiter. resolve. De Júpiter, né? O que de pior pode acontecer se você emagrecer? E aí a primeira resposta é nada. Muito pelo contrário, só tem coisa boa. E aí eu vou novamente. A gente vai conversar porque essa resposta tem que sair clara, tá? Por exemplo, se eu emagrecer, todo final de semana a minha família se reúne e faz a noite da pizza. E se eu emagrecer, provavelmente eu não vou querer participar, porque eu não vou querer comer aquela pizza. E eu vou ser a chata da família. Você concorda que você está perdendo alguma coisa? Se você ficar bem? Tá. Talvez se eu me livrar da depressão, eu não vou ter mais os meus filhos, ou o meu marido, ou a minha esposa, fazendo tudo por mim. Me... Porque eu vou ter Isso. que. Cuidando, né? Dando aquela, ai, não, coitada, não, ela não pode, ela é aquilo, né? Isso. De um bibelô, né? Uma coisa. Aí Exato. ela perde isso. Nossa, interessante Isso. esse movimento. É, Exatamente. Então, enquanto para ela isso não tá claro, a gente não começa a sessão. tá. Porque, ok, então, se você emagrecer, você não vai mais comer a pizza, você vai ser uma pessoa chata. Mas você precisa ir Uhum. lá e comer 6 pedaços de pizza? Sim, Você não pode comer um? Porque a ideia de reunir a família é comer só ou é ver as pessoas, brincar, conversar, se abraçar, estar junto? Né? sim, Então aí a pessoa vai entender, nossa, é verdade, eu posso fazer diferente. E aí quando ela sim. traz esse entendimento de que ela não tem que sofrer para ter aquilo, que pode ser prazeroso, ela está dizendo para o subconsciente dela, ok, eu estou pronta. Então se a pessoa já Uhum. chega dizendo eu não quero, não Não faça. vai. Não adianta. Porque Não. muitas vezes do álcool, né? A pessoa está num Uhum. nível em que assim, ela já não, por ela já não vai mais, Uhum. né? Sim. A pessoa vai pelos outros, né? É. Empurrada pelos outros. Mas então, no caso da hipnose, realmente não há o que Não. fazer, porque a pessoa ela não vai se abrir, né? Ela não Uhum. vai colaborar, né? Ela não Não vai. vai. Não vai. Tá, Como tá, funciona, Cris? Nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Tá? tá, A nossa mente consciente nós estamos usando aqui agora para falar. Então, tudo tá. que nós fazemos no nosso dia, ali, a gente está na mente consciente, que é uma mente de curto prazo. Porque imagina, se a gente fosse gravar tudo que a gente faz em 24 horas, não teria como, né? Então, é como você liga o computador e ele vem lá, aparece na tela todos os ícones, você abre o Word, por exemplo, digita um texto e de repente você não salvou. Ele jogou fora. Foi na memória de Tá. curto prazo, tá? No nosso consciente. Entendi. O Tá, que está no nosso consciente? O nosso raciocínio, né? Então a gente usa aqui para pensar, para entender, para o nosso analítico, então é o que eu vou usar para analisar a situação, por que, que ela falou daquele jeito, o que está acontecendo ali, o telefone está tocando. Eu vou usar essa parte. tá. E está a nossa força de vontade. A nossa força de vontade está na nossa memória rasa, de curto prazo. Memória errada. Tá. E aí começa o nosso problema, né? Por quê? Nós temos o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, Cris, é onde estão gravadas as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas crenças, que a gente falou no começo aqui, né? É onde está gravado os nossos hábitos e a nossa autopreservação. Então, a partir dos 3 meses na barriga da mãe, começa a nossa programação mental. O que significa? A Tá. partir dos 3 meses na barriga da mãe, eu começo sentir o que minha mãe está sentindo, ouvir o que a mamãe está falando, ouvir as conversas e eu começo a gravar dentro do meu subconsciente os sentimentos e as emoções Tá. associadas
a algum acontecimento. Então, a minha mãe sentiu medo que talvez ela não teria leite para mim. Eu vou associando medo, alimento. Então, já começo ali a fazer algumas associações. Eu escutei uma conversa que ou o pai ou a mãe não queria que eu nascesse. Tá. Rejeição. Rejeição. Então, né, começa a associar acontecimentos e sentimentos e emoções. E isso vai se fazendo ao longo aí da nossa vida, mais fortemente ali na infância, né? Sim. O que acontece com tudo isso depois? Lá na frente, eu resolvo começar uma academia. Quem nunca? Quase começou. Eu falo da academia porque todo mundo, né? Tipo... E aí eu falo, vou fazer academia. Aonde que eu estou pensando? No meu consciente, curto prazo. Quando eu penso, eu vou fazer academia, eu vou pensar, vou analisar, vou falar, vou fazer 2 vezes por semana, no começo, de manhã ou à tarde ou à noite, na academia tal que fica perto. E aí eu tenho força de vontade, porque a minha força de vontade está no consciente. Eu tenho força de vontade para isso. Tá ali, né? Tá top. E aí eu vou então fazer ali a minha matrícula, já naquele plano de 12 meses. Porque quem faz um plano de 12 meses significa o quê, Cris? Que não vai fazer nada disso. Ai, desculpa, eu tô falando por mim. Significa que vai fazer os 12 meses. Inclusive, vai sair de lá e gastar todo o dinheiro em blusinhas e shortinhos lindos para ir na academia. Porque você vai ter 12 meses para desfilar de roupinha linda lá. Então, é isso porque que vai acontecer. O pensamento é qual? O pensamento é, se eu paguei 12 meses, eu não vou jogar dinheiro fora. Eu tenho força de vontade, eu não tenho, Cris? 12 cheques? Hashtag força de vontade, né? E aí, o que acontece? Quando eu lembro que a minha força de vontade está no consciente, eu preciso mandar para o meu subconsciente essa nova informação dizendo, olha, subconsciente, a partir de agora, eu quero que isso vire um hábito na minha vida. Até tem, né, o que a gente fala dos 21 dias, quem faz 21 dias seguidos vira um hábito. Sim, é verdade. Né? Então, o que acontece? Eu preciso mandar essa informação para o meu subconsciente. Entre o nosso consciente e o subconsciente, tem lá um guardião, que a gente chama, né? A gente chama do guardião porque ele fica entre os dois. É o nosso fator crítico. O fator crítico, até para que, como eu falei, imagina se tudo que você vivesse no dia você absorvesse e guardasse. Você não ia aguentar, né? Não ia dar. Não ia dar, ia estourar ali a memória, né? Então, quando tem algo que você quer gravar como sendo um novo hábito, um novo sentimento, uma nova emoção, enfim, dentro do subconsciente, o fator crítico, esse guardião, ele pega essa informação ali. Então, a Cris quer começar a academia, ela quer que isso vire um hábito e ela vai fazer, né, o ano inteiro bonitinho. Ele leva essa informação para o subconsciente. Aí o subconsciente vai analisar. É um hábito da Cris? De jeito nenhum. Jamais. Quais as emoções estão ligadas a isso? A última vez que ela tentou isso, ela ficou nervosa. Porque ela não comia mais chocolate. Porque ela mudou a alimentação. Ela ficou cão. Ficou cão chupando manga. Né? Isso vai ser bom pra Cris? Não. Não. Olha só como ela ficou daquela vez. Tá. Não foi Aí bom. ele manda um comando. Ai, que Não coisa, aceito. coisa doida. E aí Doida a no academia sentido dura de... uma semana, e olha lá, né? Por quê? Porque você não é um hábito, tá? E aí, obviamente, entra várias coisas, né, Cris? Quando, por exemplo, nós temos a parte da alimentação. Então, o emagrecimento é um assunto que eu gosto muito, porque o emagrecimento ele tem muitas coisas por trás, né? E a gente não vai, obviamente, colocar pontualmente, até porque não é receita de bolo, tá? Cada cabeça é uma cabeça, cada pessoa é uma pessoa, cada um traz a sua história. Mas quando eu tenho pessoas que chegam, que já fizeram tudo para emagrecer e não conseguem emagrecer, já fizeram de tudo para parar de fumar e não conseguem parar de fumar,
tem um medo que você não sabe de onde vem esse medo. Do nada eu peguei pânico de andar de avião. E eu não tive nenhum problema em nenhum voo, né? Do nada eu peguei uma fobia de alguma coisa. E aí De vai. elevador, Lu. De elevador, então assim, e já tive pessoas, Cris, eu tenho Uhum. pânico de elevador. Tá, teve algum episódio que o elevador parou com você dentro? Uhum. Às vezes tem, ok. Às Mas vezes, na mas grande às vezes maioria não não. tem. É. Não tem, né? Então, o que que a gente vai procurar? A gente vai procurar dentro do seu subconsciente qual foi a primeira vez, né, que você teve ali alguma coisa que aconteceu na tua vida, um fato que trouxe essa emoção, que trouxe o trauma, tá? Então, por exemplo, eu vi na minha infância o meu pai e minha mãe, meu pai batia muito na minha mãe. E minha Uhum. mãe Pode. aceitava por N situações. Eu gravei que casamento era aquilo, Tá. tá? Ou eu via traição acontecendo entre os meus pais e aceitavam ali como sendo uma coisa normal. Eu gravei também que isso é uma coisa normal. Uhum. Uhum. E aí, muitas vezes, quando eu tô ali, já na vida adulta, eu começo a ter relacionamentos tóxicos, relacionamentos que me trazem dor, Uhum. né? Por quê? Porque eu entendo que aquilo é um padrão normal de relacionamento. Então, eu vou atrair exatamente isso, tá? Porque meu Sim. subconsciente, ele entende que é isso que eu E preciso. ele te manda o comando e você, inconscientemente, você acaba escolhendo ou indo para situações em que elas confirmem aquilo que você, na Isso, verdade, já está dizendo para você mesmo, isso. né? Que é Para assim você que é. confirmar. Isso. Entendi. Então, eu Uhum. tenho um pensamento, eu penso, nenhum homem presta. Uhum. Qual atitude ou comportamento que eu vou ter? Eu vou ter uma atitude ou um comportamento para atrair uma pessoa que, tipo, eu só quero passar tempo. Eu não quero Que nada não sério na presta, minha vida. literalmente. É. Eu prefiro ficar Uhum. sozinha. Então você vai ter uma atitude Sim. ou um comportamento. E você vai ter um Uhum. resultado. Ou você vai atrair essas pessoas, ou você vai realmente ficar sozinha. Tá? Ah, eu Uhum. não consigo emagrecer. Já fiz de tudo. Aí muitas vezes quando a gente vai lá na infância, vai voltando na linha do tempo da pessoa, que pode ser até na barriga da mãe, ali Uhum. pode ter uma escassez, ali pode ter problemas realmente sérios, né? De até eu já tive pessoas que eram forçadas a comer sem querer comer. Então tem N coisas, né? Abuso, Muitas tem muita coisas, coisa. sim. Sim. E aí, quando você pensa que quando eu engordo, eu crio uma camada protetora, né? Então eu estou criando muitas vezes uma proteção. É. Por que você está se protegendo? O que é que É, você acredita que vai te atacar para você ter essa proteção, isso. né? É Exatamente. bem, é É bem, é exatamente. bem. É. Por exemplo, cigarro. Eu já tive pessoas que começaram a fumar sem saber por que tinha começado. Tinha tentado parar de várias formas e não tinha conseguido. E quando a gente fez a regressão, essa pessoa voltou em um momento que ela começava a fumar por causa do irmão. Porque o irmão, para essa pessoa, era uma pessoa que ela tinha uma referência como homem e queria ser igual a ele. Então, Olha que doido. para que ela tivesse a aprovação, para que ela fizesse parte, ela foi fazer o mesmo que o irmão fazia, fumar. O irmão, no primeiro momento, ficou bravo, né? O irmão tinha, acho que, 4, 5 anos de diferença, uma coisa assim. Mas depois Uhum. acolheu. Então, é pertencimento. Eu pertenço àquele grupo, eu pertenço àquele local. Então, se todas as pessoas que eu convivo, elas fazem algo ali, talvez eu precise continuar pertencendo àquilo, né? Tá. Então, eu vou fazer. E eu vou dar um comando, então, para continuar fazendo aquilo. Tá? Nossa. Medo de falar em público, por exemplo. Já tive também pessoas. Muitas Sim. vezes você passou ali na infância por alguma coisa, seja na escola,
alguma coisa que te chamou a atenção, que você passou por alguma humilhação pública e você nem lembra disso, geralmente você não lembra, né? E que fez com que agora que você tivesse que estar ali na frente das pessoas, que falar, que se expor, o teu subconsciente fala assim: você lembra que lá atrás, quando você fez isso, você foi humilhado? Então é melhor você não fazer. E aí a voz não sai, aí você trava. Né? Esquece Por quê? o que você estudou para apresentar e você estava ótima e de repente trava tudo, né? Exatamente. Né? Então sempre o teu subconsciente ele vai dar um jeito de te proteger, digamos assim. Né? Ele está Sim. 100% te protegendo? Numa grande maioria não, porque ele te trava. Seja para falar em público, seja a parte alimentar, compulsão alimentar, né, que tem bastante também. E pergunta, Você já Cris, teve pergunta. casos? Coisas vêm do nada. Por exemplo, eu falei que eu tive intolerância à lactose por 6 anos. Eu tive depois de véia, né? Eu brinco que depois de véia que veio as coisas, né? Porque eu já tinha quase 40 anos quando veio a minha intolerância. E eu sou de família mineira, que come queijo, pão de queijo, toma leitinho, Requeijão. né? Requeijão, tudo tem leite. Eu falo que só falta colocar no feijão, né? Porque tudo mineiro coloca leite. É. E aí, quando veio a minha intolerância? A minha intolerância, ela veio exatamente quando eu me separei. Eu fiquei 19 anos num relacionamento, tá? Me separei, dividimos tudo, comprei meu apartamento, mobiliei, dei entrada novamente no meu carro e entrei no vermelho. E aí eu fiquei 8 meses no vermelho. O meu pagamento na época na empresa que eu trabalhava caía, o banco pegava e eu já entrava no especial. Tá. E eu nunca tinha passado por isso, Cris. Nunca, nunca. Né? Sempre, desde nova, comecei a trabalhar com 14 anos, eu sempre tive meu dinheiro, a minha independência. Nunca passei por nada assim. E aí, nesse momento veio a intolerância à lactose. Seu corpo respondeu dessa forma, né? Respondeu. E por quê? Quando nós fizemos a regressão, eu voltei para a barriga da minha mãe. E na barriga da minha mãe, eu sentia o medo da minha mãe de não ter leite para mim. Só que eu era a terceira filha. Eu sabia que foram 3 partos normais. E imagina, se 3 partos normais, você tem leite, tudo normal. Eu nunca, uma coisa que a gente não pergunta pra mãe, né? Como foi, né? E aí eu sentia ali na regressão, dentro da barriga da minha mãe, o medo da minha mãe de não ter leite. Muito forte. De não ter leite, não ter leite. E depois eu vi uma conversa dela com meu pai, onde meu pai dizia que era um momento que eles estavam passando por muitas dificuldades e que não era o momento dela ter engravidado. Né? Tá. Porque eles estavam numa escassez financeira absurda. Eles vieram de Minas, tinham mudado para São Paulo, pagando aluguel, com mais 2 filhos pequenos, enfim. E aí eu escutei tudo aquilo. O que esse bebezinho na barriga da mãe associou? Escassez, dinheiro, leite materno, que é o primeiro alimento, né? É. Quando veio a intolerância? Quando eu entrei na escassez financeira. Na escassez. Por causa do Que era um dinheiro. momento, era um momento que eu tinha separado, eu queria sair, passear, viajar, enfim, né? Ter uma nova vida. Sim. E aí veio a intolerância. Né? Tá. Porque era um jeito inconsciente de dizer assim, bom, escassez, leite. Então você não pode mais. E ao mesmo tempo eu tinha uma justificativa, né? Ah, eu não vou comprar tal coisa porque eu não posso. A maioria das coisas tem leite, né? Então era fácil não comprar quase nada. Literalmente. Né? Sim. Sair, então, era uma ótima desculpa. Ah, eu vou na festa e eu não posso comer. Enfim, eu tinha ali um grande motivo para várias coisas. Sim. E quando a gente fez a regressão, que nós vimos tudo isso, e obviamente foi uma amiga que fez comigo, que a gente também sempre faz essa parceria, e ressignificamos e fizemos a conversa da Luciana, hoje adulta, com aquele bebezinho, fica o entendimento que eu não preciso mais passar por isso. Que eu já entendi, e tá tudo bem. Eu já saí da escassez, graças a Deus, nem tô mais nela, né?
E no mesmo dia, Cris, acabou a terapia. Quando eu abri Tô os vendo. olhos, a minha amiga falou assim: como você tá? E a louca aqui disse: com fome. E ela: você tá com fome? Você quer uma bolachinha? Eu falei: não, amiga, eu não quero bolachinha. Eu quero um x-salada. Mas sabe aquele x-salada de lanchonete, de boteco, que você Sim. põe o queijo na chapa, né? Né? Aquela coisa legal. É. Bem substância, né? E eu falei, eu quero aquele, naquele pão enorme, que imagina, aquele pão tem leite, aquele queijo Sim, derretido é sim. uma bomba relógio, né? É. E ela ficou X, assim, é né? queijo. Ela disse, você... Bom, aqui do lado tem uma lanchonete, você quer mesmo ir lá? Eu falei, quero. Ela falou, quanto tempo depois você se sentiria mal? Eu falei, 15, 20 minutos no máximo, eu já estaria passando mal. E nós descemos, pedimos o Aí x-salada, você eu comi comeu ele e todo e não senti nada. E nunca mais nada. tive, como de tudo. Né? Então é assim que funciona. A gente vai na causa. Por isso a hipnose funciona tão bem, Cris. Porque a gente não faz o paliativo. A gente entra, vai na causa e vai fazer essa autocura ali. Autocura, porque é a pessoa que vai, né, fazer Sim. na causa. Então, quando você é muito bacana, anteontem eu recebi um depoimento, vou até colocar daqui uns dias, de uma cliente minha lá de Orlando, que ela tinha compulsão por chocolate. Olha. E tem quase um ano que a gente fez. E no depoimento ela fala assim: é até estranho falar sobre isso agora, porque nem parece que eu comia tanto, eu nem lembro como era comer. Olha só. Sabe? Fica tão assim, tipo, não, eu sei que eu fazia, mas porque você sente que você não precisa mais daquilo. Então aquilo passa a ser uma coisa longe, né? Distante. Sim. Eu vou fazendo perguntas. As pessoas, se Isso. quiserem, por favor, Quem quiser façam mandar também. também, Se tiverem manda, que é dúvidas bom. Isso. pessoais, até para perguntar, né? Porque eu vou Uhum. fazendo, porque eu acho isso tudo muito interessante. Porque Sim. a pessoa, ela precisa de manutenção para isso não voltar, Lu. Então, por exemplo, ela fez a hipnose, ela trabalhou, ela teve Uhum. resultado, ela está bem, ela está como você, já não tem mais problema com a intolerância à Isso. lactose, mas você precisa fazer de tempos em tempos uma manutenção ou reforço para Uhum. que isso, esse, né, no inconsciente, enfim, não Uhum. volte. Então, isso é bem interessante porque assim, teve uma pessoa que uma vez ela me mandou uma mensagem e ela disse assim: bom, você me dá certeza que se eu fizer a hipnose com você para depressão, eu nunca mais vou ter depressão? E eu disse: não posso te dar essa certeza. Por quê? Então vamos lá. Nós vamos tratar hoje a sua depressão. Nós vamos entrar no seu subconsciente, vamos buscar qual é o momento da sua vida que fez com que você tivesse a depressão. Ah, Tá. encontramos lá na sua infância, sei lá, você se viu sozinha dentro de um quarto presa, se sentiu abandonada, e aí hoje você tem a depressão. Tá. A gente foi Tá. naquela cena, ressignificou, tratou. Isso não tem mais nada, isso não te incomoda mais. Foi tratado. Uma vez, Cris, que a gente vai na cena, ressignifica, faz tudo que tem para fazer ali a autocura, isso simplesmente não volta. Agora eu falei para ela assim: agora vamos supor que daqui a um tempo você perca um familiar. Ah, E tá. isso te Muda o traga, motivo. entendeu? Ah, Aí isso te entendi. traga ali uma dor muito forte, você pode entrar numa depressão? Pode. É pelo mesmo motivo? Não, Não. Lu, tá? nosso tempo você não vai acreditar, mas entrou o reloginho. Mentira. Ah, Verdade, mentira. verdade, ó. 17, 16, 15. Vai acabar de novo. Não acredito. Vai ter Eu que te voltar outro chamo. dia. Aí a gente Tá. responde a pergunta do Davi, Isso, que eu achei bacana. tá? Eu te chamo para mais uns Tá 15 bom.